E ele continua dizendo: não há distinção entre judeu e gentil, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo vai ensinar que não há diferença entre povos quando se trata de Jesus ser o Senhor. Ou seja, aqui ele faz distinção entre dois povos, só há diferença entre dois povos. E o primeiro povo foi o judeu, e o segundo foi o gentil. E quem são os judeus? Todo povo nascido em Israel. E quem são os gentios? Todo mundo que não é judeu. Não importa se nós somos brasileiro ou estrangeiro, contando que nós não seja de Israel, nós somos gentil. E por nós ser gentil, nós somos outro povo. Então, ele está falando que o mesmo Senhor é Senhor de todos, tanto para nós como para o judeu. Jesus é Senhor de todos, não tem acepção de pessoa, não tem distinção de pessoa. Não importa se você é branco, preto, pardo, índio, amarelo, azul, não importa se você é pobre, rico, não importa se você é analfabeto ou é uma pessoa instruída, não importa. O importante é que se você crê em Jesus Cristo, o Senhor Jesus é seu Senhor. O Senhor Jesus é seu Salvador, amém? Amém, glória a Deus. E ele continua dizendo assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome do Senhor, irmão, este será salvo. Amém? Invocar o nome do Senhor não é orar. Não é orar. Invocar o nome do Senhor não é pregar. Porque se fosse salvo todos que oram, não existia falsos mestres e nem falsos crentes. Pois todos oram. Entendeu? Mas invocar o nome do Senhor é clamar por misericórdia. E você não vai ver um falso mestre clamando por misericórdia para a sua salvação. Você não vai ver um falso crente clamando por misericórdia pela sua salvação. Você vai ver um cristão que passou pelo novo nascimento. Este clama pela sua salvação. Porque este entendeu que ele não é daqui, ele é um estrangeiro. Ele não pertence a essa terra. Ele sabe que o lugar dele é o céu. Por isso ele clama por misericórdia pela sua alma. Este é aquele que invoca o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Amém? Não esquecendo o foco desse culto, irmão, que é um culto mais voltado para o jovem. Por quê, irmão? Porque o jovem é o futuro da igreja, irmão. Aleluia, Deus. As crianças de hoje é o futuro da igreja. Aleluia. Entendeu? Por isso nós devemos instruir ele. O apóstolo Paulo está pregando aqui, irmão, para o judeu e gentil da igreja de Roma. Pois a igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo nem conhecia essa igreja quando ele escreveu essa carta. O apóstolo Paulo escreveu essa carta porque ele tomou conhecimento da igreja de Roma e sabia que os irmãos lá amavam a pregação, amavam o reino de Deus. Então ele escreve essa carta para os irmãos de Roma. O sonho do apóstolo Paulo, o desejo do apóstolo Paulo aqui com essa carta era visitar a igreja de Roma. Ele ainda não tinha estado na igreja de Roma, mas ele queria visitar essa igreja. Por quê? Porque ele tinha um desejo, e o desejo dele era de pregar o evangelho na Espanha. Porque ele entendeu que o chamado dele era para pregar o evangelho aos gentios. Ele era o apóstolo dos gentios. Então ele tinha que pregar o evangelho para os gentios. E os gentios, irmão, e até então a Espanha